Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, hoje dia 26 de junho, completando a nossa 49ª edição desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui de vocês para poder trazer o que há de mais revolucionário, tudo que está transformando o mercado da publicidade e do rádio, não somente aqui no Brasil, mas como no mundo. Eu sou o Felipe Rosa e tenho a honra, o privilégio de mais uma semana estar aqui com vocês. Semana passada a gente não teve Connect Rádio porque foi feriado justamente na quinta. Mas estamos aqui mais uma semana com um super tema para poder trazer novidades, tendências e também o que já está acontecendo lá fora, que começa desde já a transformar o mercado brasileiro. Hoje, Connect Rádio 49, do dial ao digital, a nova presença do rádio no mundo online. Os estudos comprovam que o mercado digital, o marketing digital, não só está contínuo, mas ele está pulsante no mercado de radiodifusão. E nesses próximos 5 anos, muita coisa vai mudar no mercado de rádio aqui no Brasil. Para você, emissora de rádio, para você, radiodifusor, radialista, OPEC, comercial de rádio, que ainda não faz parte da nossa comunidade, pega agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem correntes virais. Lá nós não falamos de política, de futebol. Lá nós falamos somente sobre o Connect Rádio. Utilizamos o nosso canal oficial para poder, em primeira mão, para quem faz parte da nossa comunidade, saber quais serão os temas abordados dentro do nosso Connect Rádio. Assim como também, em primeira mão, lá o pessoal recebe o link da gravação disponibilizada aqui no nosso canal no YouTube. Para você que está assistindo esse conteúdo no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e também dar um joinha, curte aí o nosso vídeo, isso é muito importante. Compartilhe esse conteúdo com o restante da sua equipe, com o pessoal do OPEC, com o pessoal do comercial, da programação, para o radialista e, consecutivamente, semana que vem, te espero ao vivo aqui com a gente no Google Meet, para você saber o que há de mais revolucionário nesse mercado de rádio. E para você, emissora de rádio, que ainda não é uma emissora homologada pela Connect Mix, é um procedimento super simples. Basta vocês acessarem parceiros.connectmix.com, clica na opção Nova Emissora, ou caso você já tenha acesso à plataforma, já sabe, basta colocar o seu e-mail, a sua senha. Se você perdeu a senha, basta colocar esqueci a senha, a gente manda um token validador para o seu e-mail e você vai ter acesso à nossa plataforma. Lembrando que essa plataforma foi lançada no ano passado, trazendo novas funcionalidades, novas ferramentas e atendendo justamente a demanda que o rádio sempre nos cobrou, sempre nos solicitou. Connect Mix, precisamos de mais dados aqui da nossa emissora, saber quais são as músicas que nós estamos tocando, saber em tempo real o ranking das músicas mais tocadas do Brasil, ter acesso a todos os materiais, inclusive os principais lançamentos da semana, os últimos lançamentos do mês. Então, tudo isso vocês já conseguem conferir dentro da plataforma da Connect Mix. Reforçando, parceiros.connectmix.com. Lá atrás, utilizávamos o emissoras.connectmix.com. Se vocês, inclusive, buscarem por esse link, vocês serão redirecionados aqui para o parceiros.connectmix.com, que é o nosso link oficial, ok? E monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência. Isso é muito importante mesmo, para você ficar tinindo, seguir a fio todas as campanhas que estão sendo auditadas na sua emissora. Então, clica lá, veiculações publicitárias, vocês conseguem visualizar em tempo real as campanhas que estão sendo auditadas, assim como também as campanhas que já foram auditadas. Vocês conseguem extrair todos esses relatórios por meio da nossa plataforma. Assim como também os principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso ecossistema de aplicativos da Connect Mix e de parceiros, onde nós oferecemos novas soluções que literalmente dão um turbo, ativam um nitro aí dentro da sua emissora. Vocês têm censura
ou seja, o backup do áudio da sua emissora por quase 1 ano e meio disponibilizado pelo nosso aplicativo. Vocês conseguem fazer busca de palavra-chave dentro da sua emissora por meio do nosso Censúria, que nada mais é do que uma censura com inteligência artificial. Então, aquilo de sentar a bunda na cadeira, pensar, refletir qual dia, qual horário que eu veiculei aquele material, depois busca lá na censura. Não, isso é coisa do passado. Basta entrar no Censúria, digita a palavra-chave, sendo o nome do seu cliente, o assunto que foi citado, o aspecto político ou qualquer outra informação que você disseminou dentro da sua programação, clica em buscar e ele vai trazer todas as vezes que aquele conteúdo foi citado. A transcrição e também já o recorte do áudio. Então, aquilo de ficar cortando o áudio da censura, isso também é coisa do passado. Reforço, parceiros.connectmix.com, vai lá na opção Connect Apps e assine agora mesmo, tá? Tem o Censura na Nuvem, tem o Censúria, também tem o nosso CMix, que é a redundância do streaming da sua emissora aqui dentro da Connect Mix. Então, nós estamos bancando e oferecendo já para praticamente 1.000 emissoras de rádio, mais um streaming para poder trazer uma maior qualidade, uma maior segurança na auditagem, nas campanhas e as músicas dentro da sua emissora. Se você já faz algum trabalho em parceria com algum artista, com alguma banda, com alguma gravadora, assim como também com alguma agência ou com algum anunciante que a Connect Mix atende, é importantíssimo vocês estarem com esse aplicativo atualizado. E mais conteúdos e mais palestras. O Connect Rádio, inclusive, faz parte desse pacote. Comemoramos agora recentemente, no início de junho, 1 ano de Connect Rádio e também 1 ano de lançamento dessa nossa nova plataforma. E chupa a concorrência, tudo isso vocês conseguem na Connect Mix de graça. Então, vocês não pagam nenhum mísero centavo para poder ter acesso a toda a nossa plataforma. Usem e abusem. Mais uma vez, reforçando, para as emissoras que estão com o nosso aplicativo desatualizado, às vezes passou por alguma atualização, trocou alguma máquina, instalou uma nova versão do Windows, ou às vezes, literalmente, o computador pifou, pegou, e já aconteceu isso, e a emissora de rádio, o computador pegou fogo, derreteu a placa, tudo lá. Então, é importante vocês atualizarem o nosso aplicativo. E para isso é super simples, basta vocês escanearem esse QR Code ou então entrar por esse link, bit.ly, lembrando, Li é com LY, não é LI, /agenda-cmix, ou, mais fácil, escaneia o QR Code com a câmera aí do seu celular, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico. Vocês vão poder selecionar o melhor dia, o melhor horário, nós vamos fazer um acesso remoto e vamos atualizar esse aplicativo. Lembrando, isso traz uma maior segurança e uma garantia da auditagem nas campanhas e nas músicas dentro da sua emissora. Então, não perca tempo. Literalmente, é mais um stream, mais uma força motriz para trazer dados aí da sua emissora, garantindo eficiência e entrega por parte da sua emissora. Lembrando, tudo isso de graça. De graça. E em menos de 15 minutos, a gente consegue fazer a atualização desse aplicativo na sua emissora. Independentemente de qual é a região, mas a minha emissora não é uma praça, Crowley, mas a minha emissora ela é uma emissora de pequeno porte, mas ainda assim eu outorgo o documento para poder trabalhar aqui como emissora comercial. Gente, todas as emissoras que possuem liberação do governo para poder operar radiodifusão aqui no Brasil, basta escanear esse QR Code e agendar o melhor dia e o melhor horário. E reforço, o nosso técnico ele faz um acesso remoto, literalmente assistido pela sua equipe técnica, e em menos de 15 minutos, esse aplicativo ele já estará atualizado. Show de bola? Sem muitas delongas, partindo então para a nossa temática de hoje, do dial ao digital, a nova presença no rádio no mundo online. Muito se fala sobre o streaming das rádios, que nem todas as emissoras têm um streaming de qualidade. Muito se fala sobre comercialização de postagens, de publis nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X. Sim, tem emissora que já está a vários passos à sua frente nesse sentido. E hoje nós estamos aqui para poder orientar e trazer, inclusive, dados que comprovam que se a sua emissora ainda não está comercializando no meio digital, você, infelizmente, está
ficando para trás. E quando eu falo comercializar no meio digital, não é simplesmente, eu estou vendendo anunciante aqui no meu streaming. Não, gente, isso aí já é coisa que existe há muito tempo. Inclusive para as emissoras que já são homologadas pela Connect Mix, que têm acesso à nossa plataforma, lá nos Connect Apps tem um aplicativo, o Metrics, vocês já conseguem, inclusive, mensurar a sua audiência pelo seu streaming, mensurar e mapear o perfil dos seus ouvintes, tá? Assim como também monetizar o streaming da sua rádio. O que nós vamos falar aqui vai além de monetizar o streaming da rádio, ok? Então, fique com a gente até o finalzinho aqui desse Connect Rádio 49, que tem muito conteúdo, tem muita informação e, principalmente, dados comprovando que o que nós estamos falando para vocês não é mais uma tendência, já é uma realidade. Inclusive, nos Estados Unidos, o setor de radiodifusão projeta mais de 11 bilhões de dólares de faturamento no digital até o ano de 2030. Ou seja, nos próximos 4 anos e meio, o mercado digital rádio vai saltar estrondosamente. Reforço, eu não estou dizendo somente monetização de streaming. Em 2024, nos Estados Unidos, já se superava a marca de 2,1 bilhões de faturamento somente com o digital. Para esse ano de 2025, a projeção é atingir 2,4 bilhões de receita vindo do mercado digital. No ano de 2022, o mercado digital de rádio nos Estados Unidos já representava 19%. Hoje, esse mercado ele já deu um salto para a marca de 23,7%. Gente, estamos falando praticamente de 1/4 da receita do rádio nos Estados Unidos vem do mercado digital. Eu não estou falando somente do streaming. Eu estou falando de todo o complexo digital, onde a rádio consegue oferecer conteúdos em mídia online. Reforço, o streaming da sua rádio é um dos canais. As suas redes sociais são outros canais. E dentro das redes sociais, inclusive, já se cria vários programas exclusivos dessas mídias digitais. Por exemplo, canais de podcast. Que, inclusive, falamos aí há algumas semanas atrás, o podcast no meio rádio é a transformação na época onde o rádio só tinha AM e começou a transmitir em FM. O podcast é a transformação do FM para o próximo nível. Reforço, eu não estou dizendo que esse nível será maior ou menor ou igual. Eu estou dizendo que é mais um nível para a sua emissora. Saltar de 19% para 23,7% é um salto extremamente considerável, levando em consideração que o rádio sempre foi tido como um meio tradicional, um meio conservador. E esse aumento, chegando aí na casa dos praticamente 25%, quando a gente compara com o mercado brasileiro, ainda temos pouquíssimos estudos, e poucos desses estudos ainda são feitos nas grandes capitais. A gente ainda não conseguiu permear o interior do Brasil para trazer realmente números mais fidedignos. Reforço, eu não estou dizendo que os dados que existem não são confiáveis. Sim, eles são confiáveis. Sim, são pesquisas que foram feitas por instituições renomadas aqui no Brasil, dentre elas a própria Cantar Ibope Mídia. Entretanto, o mercado rádio no Brasil é bem mais tradicional do que o mercado rádio nos Estados Unidos. Mas o mercado digital no Brasil está crescendo a passos largos, assim como nos Estados Unidos. E já tem alguns estudos que indicam que o mercado digital aqui no Brasil já movimenta pelo menos 10% do mercado rádio. Então, se você analisar a receita da sua emissora e tudo que você comercializa
no meio digital, ou seja, que você não depende diretamente de um vendedor, de um dealer, de um birô, de um representante, de uma agência que liga para ti, que te manda um e-mail, que faz um contrato no meio tradicional, tudo isso nós estamos levando em consideração comercializações no formato digital. Se a sua emissora já não reflete nem 10%, o share da sua emissora no mercado digital ele é menor do que a média nacional. E é óbvio, sim, tem emissoras de rádio aqui no Brasil que souberam explorar, que já monetizam, inclusive praticamente 50-50. Já tem emissora que está vendendo a mesma quantidade de anúncios lá do Dial, no Digital. E quando eu falo Digital, eu estou falando o streaming, eu estou falando o próprio portal da rádio, ou seja, o site. Ainda assim, tem emissora monetizando em blog. Eu sei que essa não é mais uma realidade para todos, né? Mas sim, tem emissoras que ainda monetizam com blog. E sim, já tem emissora que está monetizando canal no YouTube, com produção de conteúdo independente. Ou seja, livre dos direitos autorais, onde são programações exclusivas para aquele meio. E sim, tem outras emissoras que exploram a dualidade, transmitem um conteúdo ali para o YouTube no ao vivo e de modo sincronizado isso também vai para o Dial. E já tem outras emissoras que estão monetizando seus aplicativos e coloca lá banners, pré-roll, todo esse tipo de anúncio que é, inclusive, direcionado. Tá? Se a sua emissora não monetiza nem o site, já está perdendo tempo. Por quê? Porque o próprio Google já te oferece isso como uma ferramenta. Você consegue colocar um display do Google dentro do seu site, é óbvio, né? Você vai ganhar menos dinheiro que se você estivesse vendendo um anúncio pelo seu próprio time comercial, né? Mas já é algo muito simples e que você, uma emissora do interior, já poderia estar colocando em prática. Na verdade, já era para ter colocado em prática. Já perdeu vários anos aí de monetização no digital por, às vezes, falta de informação. Então, repito, o mercado norte-americano ele vem crescendo a passos largos e já se projeta para o ano de 2030 chegar na marca de 11 bilhões de dólares. Os principais estudos do mercado rádio aqui no Brasil apontam que o rádio brasileiro movimenta uma ordem ali dos 4 bilhões, e já tem outras pessoas, assim como eu, que acredita que esse mercado chega na casa de uns 10 bilhões de reais. O mercado total de tudo do rádio está nessa casa ali dos 4 a 10 bi de reais. Só o mercado digital do rádio nos Estados Unidos já é maior do que o nosso mercado total, global, aqui no Brasil. Se a gente fosse fazer uma correção, né, multiplicando o valor do dólar ali pelo coeficiente do real, tá bom? Então, se fosse já fazer essa análise, o mercado norte-americano movimenta mais de 10 bi de reais, no mercado digital. E já se projeta atingir só o digital 11 bi de dólar. Vai ultrapassar a marca dos 50 bilhões de reais movimentados somente com o mercado digital. Reforço. Todo esse mercado digital geralmente surge nos Estados Unidos. Isso eu estou falando para qualquer segmento. Eu não estou falando somente de rádio, tá? Mas todas as mídias de comunicação. Tudo que acontece geralmente nos Estados Unidos, no mercado tradicional da publicidade e da propaganda, assim como o marketing digital, entrando lá como um dos tópicos, né, dentro do marketing. Acontece nos Estados Unidos, em 2, 3 anos já vira uma realidade aqui no Brasil. Então, acredito muito que nesses próximos 2 a 3 anos, o mercado digital, rádio, aqui no Brasil, já deva atingir a marca de pelo menos uns 20%. Ou seja, em teorias da minha cabeça, mas analisando números dos Estados Unidos,
fazendo uma projeção, assim como tudo que a gente vem fazendo dentro dos Connect Rádios, e que, incrivelmente, a gente traz uma notícia, a gente aborda esse conteúdo, passa 2, 3 meses, sai um estudo brasileiro apontando a mesma projeção. E aí passa lá 6 meses, 12 meses, a gente vê como uma realidade. Realmente o mercado convergindo para esse sentido. E reforço, aqui na Connect Mix nós não estamos fazendo previsão, tá? Aqui nós estamos analisando dados, fazendo um grau comparativo, e eu, na condição de pessoa física, eu me dou na liberdade aqui de projetar isso. Então, é uma opinião do Felipe na condição de pessoa física, não é uma opinião da Connect Mix enquanto empresa, tá? Mas a Connect Mix, na condição como empresa, está trazendo dados reais, tá? Inclusive, essas informações foram tiradas das associações de rádio nos Estados Unidos. A atenção, ela é a nova moeda. E quando a gente compara os últimos 5 a 10 anos, a atenção sempre foi a maior moeda de troca. Não tão à toa, as grandes redes sociais, elas continuam monetizando e crescendo ano após ano, justamente porque eles conseguem reter, essas grandes redes sociais conseguem reter a atenção de nós, seres humanos, meros mortais, que literalmente ficamos dependentes de telas e, consequentemente, de mídia. Rotineiramente estamos no feed, independente de qual rede social, buscando atualizações. O rádio sempre fez isso. Ao longo desses últimos 100 anos, o rádio sempre trouxe novidades, sempre trouxe notícias, entretenimento. Então, o rádio, ele é tão viciante quanto as redes sociais. O rádio, ele, inclusive, é mais confiável do que as mídias postadas nas redes sociais. Porque na rede social, literalmente, é terra de ninguém. Qualquer pessoa consegue postar qualquer coisa, inclusive um conteúdo falso. No rádio, por conta do nome, por conta da marca, por ter todo um conceito dentro da sua região, tem sim uma curadoria desse conteúdo. Mas, reforço, essa curadoria de conteúdo, inclusive, ela acontece justamente para cada vez mais reter a atenção da sua audiência. Entretanto, a gente nota que ao longo dos últimos anos, a atenção cada vez mais está sendo disputada. Então, diferentemente de 30, 40 anos atrás, que o rádio praticamente não tinha uma concorrência direta para poder disputar a atenção, hoje o rádio ele concorre com o Instagram, hoje o rádio ele concorre com o Facebook, o rádio concorre com o TikTok, com o LinkedIn, com o G1 e com qualquer outro portal ou qualquer outra rede social. Assim como com a TV, com o jornal, com a revista. O rádio ele concorre. Entretanto, nessa concorrência, tem muita emissora de rádio que lida isso a ferro e fogo. As redes sociais são minhas concorrentes, então eu não posso estar nas redes sociais. E já tem outras emissoras que exploram isso. Ah, se é meu concorrente, ele me dá a oportunidade de estar lá dentro, por que eu nunca estou lá dentro? Por que eu não provoco também e chamo a atenção da minha audiência aqui para dentro? Tá? Tem uma frase do Gale que foi utilizada no Radio Show 2019, que nada mais é do que atenção é a nova moeda. Essa frase ela não foi criada pelo Gale. Essa frase ela já é utilizada, inclusive, dentro do marketing digital, desde 2012. A atenção é um dos principais, se não o principal ativo que qualquer marca pode ter. E reforço. A empresa que acredita e que confia na sua emissora, na verdade, ela está comprando, não é um anúncio. Ela não está comprando, não é uma inserção, um spot, uma citação, um testemunhal. Ela está comprando a atenção da sua emissora. A atenção que a sua emissora consegue promover na audiência. E se a sua emissora cair esse percentual médio de atenção, consecutivamente, a probabilidade das empresas deixarem de confiar na sua empresa no quesito atenção é muito grande. Porque a atenção ela é perceptível, né? Todo mundo sabe o que chama ou não a atenção. Basta a gente entrar em um vídeo,
num Reels do Instagram. Se em menos de 3 minutos aquele vídeo não te chamar atenção, o que você faz? Rola a tela. Próximo, não te chamou atenção em 3 segundos? Rola a tela. Isso acontece nos agregadores de emissoras de rádio. Se você entra no seu carro e acessa o aplicativo do Tudo Rádio, por exemplo, está lá logado, está lá plugado dentro de uma emissora. Se não te chama atenção, o que você faz? Pula. Não chamou atenção de novo a segunda rádio? Pula. E assim vem acontecendo nos aplicativos de celular, os próprios aplicativos agregadores. Se aquela rádio não te chama atenção, pula. Então, diferentemente de tempos lá atrás, onde a população não tinha tanto acesso a produtores de conteúdo, a atenção ela praticamente era exclusiva de 2, 3 rádios, 2, 3 canais de TV. E muitas das vezes, e acredito que vocês vão concordar comigo, há 15 anos atrás, uma das poucas formas de se assistir um filme sem ter que investir, gastar dinheiro, né? Lógico, locar lá um DVD, um VHS, era você esperar segunda-feira, 10 e pouca, eu não lembro o horário exato agora, não sei se era 10h15, 10h20 ou 10h30, você esperar passar o filme na televisão. E aí, na segunda-feira passava numa emissora, e se na terça-feira você quisesse assistir outro filme, você tinha que passar para uma outra emissora, porque elas não concorriam. Né? Segunda-feira passava na emissora A e na terça-feira na emissora B. Na quarta-feira passava o jogo, na quinta-feira tinha um programa XYZ, na sexta-feira tinha um programa voltado mais para um perfil jornalístico, esse conteúdo noturno, né? Hoje não é mais assim. Hoje, qualquer pessoa consegue, inclusive, por meio de um smartphone, que, gente, tem mais smartphone no Brasil do que ser humano. Aliás, do que nós, né? Humanos. Tem mais smartphone do que gente no Brasil. Tem gente que tem 2, 3 smartphones. Então, a atenção, cada vez mais, ela está sendo concorrida, disputada. O rádio americano, ele alcança 209 milhões de ouvintes semanais. E ele retém 93% da audiência durante os comerciais. 93%. É um volume muito alto, muito considerável. Não tão à toa, o mercado publicitário nos Estados Unidos movimenta mais de 300 bi de dólar ano, mercado da publicidade. Tá? Em um cenário dominado pelo TikTok, YouTube, Instagram e outras redes sociais, o rádio ele também se mantém como um meio confiável, um canal de proximidade emocional, um veículo de grande alcance. Para a estratégia de topo de funil, talvez seja o meio de comunicação mais barato e o mais eficaz. Mas tudo depende da estratégia, aquilo que está sendo comunicado. E essa disputa de comunicação, a disputa pela atenção, ela é global. E, inclusive, se a sua emissora de rádio faz anúncio, por exemplo, no Facebook ou no Instagram ou qualquer outra plataforma digital, se vocês anunciam conteúdo, saibam que naquele exato momento que você está anunciando, você não está concorrendo somente com a emissora que é concorrente, com a emissora que está no bairro vizinho, com a emissora que está na outra cidade, mas que também replica sinal dentro da sua mesma cidade. Não, não. Quando você está anunciando em qualquer rede social, você está concorrendo com a Coca-Cola, você está concorrendo com a Casas Bahia, você está concorrendo com o governo brasileiro, você está concorrendo com todas as empresas que estão anunciando naquele meio. Você está concorrendo com o Santander, com o Itaú, com a Chevrolet, com a Fiat, você está concorrendo com todo mundo. Todas essas empresas estão pagando para poder anunciar dentro daquela rede. Ah, não, mas eu seleciono o perfil aqui da minha emissora. É óbvio, né, que você está torrando dinheiro, literalmente, a rodo e sem ver retorno. Se você nem segmenta a campanha, está perdendo... Aliás, não tem como anunciar sem segmentar. Mas tem gente que vai lá e segmenta, eu quero o público da cidade A. Gente, isso não é segmentação, você está anunciando para todo mundo. Nem todo mundo é seu cliente. Pode vir a ser cliente da sua emissora.
E da mesma forma, basta você pensar, a sua emissora ela anuncia para poder trazer novos clientes, concorda comigo? Da mesma forma, a Fiat também está procurando novos clientes. Ah, não, mas a Fiat ela procura pessoa física. A minha rádio é B2B, a gente trabalha vendendo para a empresa. Sim, mas quem te contrata lá dentro da empresa é uma pessoa, é um ser humano. Essa pessoa está lá no Instagram, essa pessoa está lá no Facebook. E é essa mesma pessoa que você está querendo alcançar para trazer como cliente para dentro da sua rádio, ele está rolando o feed e está vendo propaganda do Santander, do Itaú, da Chevrolet, da Fiat, Casas Bahia, do governo brasileiro. Ele está vendo esses outros anúncios. Você está disputando essa atenção. Qual é o gancho? Todas as empresas que anunciam dentro da sua emissora, elas competem entre si. Ah, não, mas o supermercado não concorre com a borracharia. Concorre sim. É óbvio que concorre. Por quê? Tá todo mundo, todas as empresas que estão anunciando na sua rádio, está em busca de atenção. E se você tem um bloco muito específico, exclusivo, que tem uma super audiência, ou que você acredita que tem uma super audiência, porque tem gente que não tem nem pesquisa, né? Você acredita, confia que tem uma super audiência, gente, aquele horário que você está falando sobre a borracharia é um horário que um supermercado de peso poderia estar anunciando dentro da sua emissora. E aí, consecutivamente, não tem como fazer dentro do dial 2 inserções simultâneas. Se você colocar 2 áudios simultâneos lá, não vai entender nem o anúncio A e nem o anúncio B. Aqui mora o diferencial. Você consegue fazer aquele mesmo conteúdo, aquele mesmo horário, um conteúdo da Chevrolet, no dial, e no streaming da sua rádio, da Volkswagen. No mesmo horário. Atingindo o mesmo perfil, a mesma persona. Não vai ser a mesma pessoa, né? Porque o cara não vai estar com um rádio aqui do lado e o celular dele do lado de cá escutando o streaming da sua emissora. Mas é a mesma persona. Público jovem, 25, 35 anos, que tem da classe B, que já tem ensino superior completo. É isso. Tá? Levem em consideração que a partir do momento que vocês compartilham mais formatos de anúncio, dentro daquele mesmo horário, você consegue alcançar mais pessoas. E, inclusive, a pessoa que está ouvindo o seu streaming ou que está ouvindo o dial pode estar naquele mesmo momento, escutando a rádio, independente se é por dial ou se é por streaming, ele pode estar na rede social da sua emissora. E dentro da rede social, pode ter um outro anúncio. Pode ter uma propaganda da Fiat, naquele mesmo exato momento. Eu fiz um quadro comparativo de 3 empresas do mesmo segmento. Talvez essas empresas não tenham interesse em anunciar na sua emissora, mas vocês já pararam para pensar que um supermercado, um segmento de supermercado, isso pode vir a acontecer? Só que o que não pode acontecer é vocês esperarem a mágica acontecer. O cliente cai. O cliente fala assim, emissora, sabe o que eu estava pensando? Eu queria aquele horário ali do meio-dia. Só que o meu concorrente já está anunciando no horário do meio-dia. Vamos anunciar no stream da sua rádio? Gente, cai da cama, né? Cai da cama. Para de sonhar acordado. Isso não vai acontecer. Agora, se o seu comercial, baseado nessa estratégia, abordar um outro supermercado para poder fazer a mesma proposta, tem probabilidade de aceitar. O não vocês já têm. Né? O não já tem. Aquele cliente que ainda não anuncia, e eu vou até corrigir o nome, né? Porque todo mundo. Geralmente a gente chama todas as empresas de cliente. Né? Ah, eu vou ali atender um cliente. Não, cliente é quando ele assina um contrato contigo. Se ele não tem um contrato contigo, ele é um prospect. Ele é um prospect. Quando você está prospectando. Agora, quando ele te chama no WhatsApp, quando ele te chama lá no Instagram, fala assim, eu tenho intenção de anunciar na sua rádio. Ele é um lead, ele não é um cliente. E ele também não é um prospect, porque você não está prospectando. Foi a pessoa, foi a empresa quem te prospectou. Então, ele passa a ser um lead. Extremamente qualificado. E se ele te buscou, inclusive, é um lead quente, né? Já tem que correr atrás e poder fechar o mais rápido possível um contrato com esse anunciante. A confiabilidade, ela gera engajamento. E o engajamento, consecutivamente, ele retém a atenção. O rádio é, sim, um meio confiável.
E já falei por várias e várias vezes aqui, tem campanhas que acontecem em rádio por meio de empresas, né, de monitoramento, agências, representantes de mídia, as próprias associações, geralmente elas vinculam conteúdo no rádio e falam, o rádio é o meio confiável, o rádio é o meio mais confiável de comunicação aqui no Brasil. Show de bola. Por várias oportunidades eu já falei que isso já está cansando já, né? Porque sempre que a gente liga em qualquer rádio, conecta em qualquer rádio, geralmente tem esse mesmo tipo de campanha. Vamos ser um pouco mais criativos, né? Para a campanha que está rodando na sua rádio não ser exatamente a mesma campanha que está rodando na rádio concorrente, né? E quando eu falo rádio concorrente, gente, né, é concorrência desleal, né? Concorrência é empresas do mesmo segmento atuando dentro da mesma região. Então, qualquer rádio que esteja na mesma região que vocês é concorrente, mas não quer dizer que é inimigo. É concorrente, mas ele pode ser um concorrente amigo, pode ser um concorrente parceiro, tá? Levem isso em consideração. Aqui no Brasil a gente tem muito conceito de concorrência algo ruim, mas não, né? Concorrência é algo, inclusive, bom. A concorrência, ela abre o mercado, ela educa o mercado, ela te ajuda nesse sentido. E se a concorrência não consegue fechar contrato com aquele prospect ou com aquele lead, opa, tá ali a oportunidade de você prospectar ou então criar anúncios segmentados para aquela mesma persona que o seu concorrente está prospectando e vai trazer cliente aí para dentro do seu negócio, tá? Voltando aqui um pouco sobre a confiabilidade e sobre o engajamento. Os locutores, eles conseguem mobilizar campanhas sociais em pouquíssimas horas. Recentemente, né, no ano passado, tivemos o ocorrido no estado do Rio Grande do Sul, e literalmente as emissoras de rádio se mobilizaram, não somente no Rio Grande do Sul, mas praticamente todas as emissoras de rádio do Brasil fizeram campanhas justamente para poder, primeiro, repassar informação sobre o que estava acontecendo, né, na nossa nação, no nosso país, em um estado vizinho, mas também para poder mobilizar ações. E rapidamente, muito antes do governo estadual, do governo federal, nós, brasileiros, nos movimentamos em prol de uma causa, de uma calamidade. Levando isso em consideração, um locutor engajado com uma campanha específica de um determinado cliente, ele consegue, literalmente, mobilizar leads e prospects para praticamente todos os segmentos. É óbvio, boa parte do conteúdo que vai para o ar é gravado. Tem aquele spot, né? Spot 15, de 30, 45 segundos. Gera um engajamento? Sim, desde que o spot seja criativo. Mas aquele conteúdo que vai ali no ao vivo, gente, isso praticamente não tem preço. Isso não tem preço. E o público, ele responde a todas essas causas de modo muito rápido. Sendo uma campanha social, sendo uma campanha comercial, sendo uma campanha de um determinado governo municipal, estadual, federal. O rádio, ele tem esse poder. E muitas das vezes, o comercial das emissoras não conseguem explorar isso. Não conseguem tangibilizar essa confiabilidade, que muito é se falado, criando o engajamento. E lembrando, o engajamento, eu falo engajamento, o engajamento, ele provoca a atenção, ele retém a atenção. O ouvinte que confia no locutor, ele também confia quando esse mesmo locutor está no Instagram, no YouTube, ou no TikTok, ou em qualquer outra plataforma, Kawaii, X e assim, Threads e assim por diante. E por que a sua emissora não está se posicionando lá no YouTube, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no LinkedIn? Por quê? Já desde o início do Connect Rádio, eu comentei bastante. Mercado digital, projetado para o ano de 2030 nos Estados Unidos, é atingir a ordem de 11 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares. Lá nos Estados Unidos, o rádio, praticamente todas as emissoras de rádio, já entenderam que somente com o dial
o cenário futuro seria escasso, assim como quem só pensa no Instagram, quem só pensa no TikTok, quem só pensa no YouTube, também em um cenário futuro é escasso. E por que eu digo que é escasso? Eu não sei exatamente o tempo, mas eu acho que o Orkut foi lançado há coisa de uns 15 a 20 anos atrás. Gente, o Orkut é coisa do passado. E quem apostou somente no Orkut engraxou, né? Para não falar outra coisa aqui. Engraxou, por quê? Porque deixou de existir. A mesma coisa, quem investiu somente no Facebook lá atrás, cresceu pra caramba, com toda certeza. O algoritmo entregava para todo mundo que te seguia ou que era seu amigo lá dentro do Facebook, né? Ainda assim, o Facebook é a rede social com a maior quantidade de usuários no planeta. E já pensando, né, o Zuckerberg na época, ele já pensava, eu não posso apostar somente numa rede social. Qual que foi a segunda alternativa? Já veio o Instagram. E da mesma forma, quem está apostando somente no Instagram, gente, num cenário de longo prazo, é um cenário escasso. Tudo pode acontecer, outra rede social pode bombar mais. Inclusive, a gente está vendo o TikTok crescendo e começando, literalmente, a apertar o Instagram. Isso eu estou falando não somente no Brasil, no mundo, tá? A Meta, né, a empresa detentora dos direitos lá do Facebook, do Instagram, já imaginando isso, o que eles fizeram? Opa, eu preciso de uma outra rede social. Já investiram no WhatsApp. Também investiram no Threads, que não bombou, né? Naquela época que o X ficou bloqueado aqui no Brasil, né? O Twitter ficou bloqueado aqui no Brasil durante um tempo, deu um hype, né? De uma semana do Threads, depois caiu. Foi igual o Clubhouse, né? Que era uma rede social de áudio, né? Que muitos radialistas aproveitaram, engajaram. Foi um mês e meio ali de hype, depois caiu e literalmente caiu no esquecimento aqui no Brasil. Mas ainda é uma rede social bastante utilizada lá fora. O que eu quero trazer para vocês? A Meta anunciou, e nem é o tema aqui do nosso Connect Rádio, né? Mas eu só quero trazer o conceito da atenção. A Meta, entendendo que o mercado do WhatsApp é gigantesco, o Brasil, salvo engano, é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp, salvo engano, tá? Estou colocando até uma observação aqui, um parênteses, aspas, negrito, caps look, gigantão aqui, para vocês entenderem. Eu acho que a Índia é o maior mercado de WhatsApp. Mas vamos levar em consideração o Brasil. Segundo lugar, como o país que mais se utiliza o WhatsApp. Sabe o que o WhatsApp já começou a ter agora? Anúncio. Então, o WhatsApp deixou de ser simplesmente uma tela que você entrava. E ela tinha 3 telas, na verdade, né? Tinha a tela da conversa, a tela dos contatos e a tela das configurações. O WhatsApp tinha 3 telas. Gente, o WhatsApp hoje já tem dezenas de páginas ali dentro. Dentro do WhatsApp. Você consegue ver eu nem sei se chama Stories. Provavelmente não deve ser Stories, eu não sei o nome, mas é aquele conteúdo que dura 24 horas. Já tem as comunidades, tem os grupos que podem virar comunidades e pode ter somente o formato de grupo. Tem as comunidades só com formato de aviso. Agora, já tem a opção de qualquer empresa comprar anúncio no WhatsApp. Então, a pessoa está ali, no meio, daqui a pouco vai estar no meio das conversas, tá? Mas você está ali no meio das atualizações, tá? Aquele conteúdo que dura 24 horas. Tem muita loja que, inclusive, explora isso, né? Coloca o seu catálogo ali, as roupas que estão sendo vendidas, as promoções do dia. Sabe o que o WhatsApp agora ele já permite fazer? Você comprar esse anúncio patrocinado. Então, o supermercado ele vai conseguir subir a oferta do dia e ele vai impulsionar isso para, por exemplo, o bairro daqui da Connect Mix, né? O bairro de Coqueiros. Eu quero anunciar somente para o bairro de Coqueiros. Eu vou fazer propaganda aqui. Supermercado Imperatriz, vai lá e anuncia. Eu só quero usuários do WhatsApp aqui na região de Coqueiros, vai chegar esse conteúdo. E vai chegar a propaganda lá e o cara vai clicar e já vai conseguir falar diretamente com o supermercado, ou com a loja, ou com o borracheiro, ou com qualquer outro negócio, inclusive com a sua emissora. Está cansado de perder vendas e fazer anúncios mal direcionados? Entre em contato agora mesmo com a empresa que... Lógico que eu estou fazendo aqui uma copy, né, gente? Isso aqui não é o visual.
Entre em contato agora mesmo com a empresa com a maior confiabilidade e engajamento, que retém a atenção de mais de 90% da população de Florianópolis. Pimba. Joga lá dentro. O perfil do seu cliente já pode ser, inclusive, atraído por meio de uma campanha dentro do WhatsApp. O que o rádio aprendeu nos Estados Unidos, algumas emissoras estão aprendendo aqui no Brasil, e que já deveria ser uma realidade para todos, é que o rádio ele tem que estar onde o ouvinte está. O rádio não tem que ser somente a radiofrequência, a rádio a manivela, a rádio a válvula. Gente, não. Não. O rádio é um meio de se comunicar, mas o jeito de se fazer rádio pode ser utilizado em qualquer outra plataforma. E, inclusive, lá nos Estados Unidos, TikTok, YouTube, Instagram, Shorts, os Reels, os Shorts lá do YouTube, né, que literalmente aqui está bombando, está crescendo, e o YouTube está pagando pra caramba para os produtores de conteúdo fazerem esses Shorts, que pode ser o caso da sua rádio. Sabe aquele conteúdo que foi transmitido lá no Dial e que vocês gravaram? Às vezes tem até uma câmera dentro do próprio estúdio, né, que vocês gravaram esse conteúdo. Sabe aquela piadinha que viralizou? Ou aquele conteúdo que todo mundo repete? Eu lembro que ninguém vai entender nada, né, exceto quem for de Araxá. Mas lá em Araxá tinha uma frasezinha que depois virou como se fosse uma sonoplastia da rádio, né, que era uma expressão que falava: é difícil demais, Germano. Gente, é coisa que só gente de Araxá vai saber. Mas todas as vezes que tocava essa bendita sonoplastia lá no meio da programação, todo mundo ria, gerava um engajamento. Se fosse em tempos atuais, sabe o que essa emissora poderia fazer? Produzir um corte disso e colocar dentro do Instagram, dentro do YouTube. E a mesma coisa, com toda certeza, acontece dentro da sua cidade, dentro da sua região. Tem conteúdo que é um conteúdo específico para a sua região e que é um conteúdo com alto poder de viralizar. Por quê? Porque já viralizou no Dial. Faz esse corte, coloca esse conteúdo no ar. Coloca lá dentro do seu Instagram, coloca no TikTok, coloca no YouTube. Lá em Araxá, outro exemplo, tem um pamonheiro que já por mais de 20 anos, hoje em dia ele utiliza inclusive uma bicicleta motorizada, mas tem lá o toquezinho que grita: pamonha. É um conteúdo que viralizou em toda a cidade de Araxá, não surgiu do rádio, mas, vez ou outra, eles colocavam isso na sonoplastia da rádio. Então ia lá e saiu o toquezinho. E viralizou ainda mais. Onde o pamonheiro passava é um conteúdo que, inclusive, quando eu vou para Araxá, eu estou na casa dos meus pais, 8 horas da manhã, é o mesmo som, gente, tem 20 anos. Antigamente ele gritava, depois ele gravou esse conteúdo. A mesma coisa acontece dentro da sua cidade, acontece dentro da sua região. Então, saber explorar essas oportunidades, esses conteúdos virais que vocês já transmitem ou que até já transmitiram dentro da sua emissora, pode viralizar na sua rede social. Inclusive, hoje, quinta-feira, é dia de TBT, né? Por que não já sair aqui do Connect Rádio, produzir um conteúdo antigo? Sabe aquele negócio que viralizou na sua rádio há 15 anos atrás? Há 20 anos atrás? Há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? Semana passada? Bota no ar agora. Bota no ar agora. Façam esses cortes. Isso é algo que lá nos Estados Unidos eles estão sabendo explorar e aproveitar cada vez mais. Então, 6 estratégias já para a gente finalizar. 6 estratégias que funcionam no digital. Reaproveitamento de conteúdo. Vídeos curtos com trechos marcantes dos programas. Ferramentas de rastreamento. Isso ainda é um desafio aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já é uma realidade. 3 semanas atrás, inclusive, a gente falou bastante sobre isso. Lá eles já estão rastreando por pixel a audiência que entra no site da rádio, quais as outras movimentações essa audiência está efetuando. Inclusive, se está convertendo em alguma venda, tá? Os códigos UTMs, links personalizados, os cupons para medir o impacto. Os cupons têm na casa ali de uns 20% de aproveitamento, tá? De rastreabilidade, porque nem todo mundo vai chegar lá dentro e falar assim: eu vim pela rádio tal. Mas, se vocês produzirem um conteúdo chamativo, criativo, reter a atenção das pessoas, com toda certeza, a taxa de rastreabilidade de entrega desses cupons, né, o voucher mesmo que vocês oferecem dentro da programação, isso pode trazer resultados cada vez maiores para os seus anunciantes. Promover o storytelling adaptado, a linguagem do rádio,
funcionando em anúncios de áudio digital, podcasts e vídeos. Então, tem muitas emissoras que adaptaram conteúdos que eram produzidos somente para o Dial e levaram isso para dentro dos podcasts, né? Criar esse storytelling, saber contar essa história é muito importante. O rádio nasceu disso, o rádio continua com isso e o rádio não pode perder essa essência. As campanhas cada vez mais integradas, treinamento das equipes. Aí aqui é uma observação que, inclusive, tem conteúdo. Para você que está no YouTube, depois acessa na nossa playlist, salvo engano, é o Connect Rádio 4, falamos sobre máquina de vendas para emissora de rádio. E depois falamos também sobre comercialização de produtos online para as emissoras. Busca dentro do YouTube que vocês vão ter esse conteúdo, tá? O time comercial das emissoras de rádio nas grandes capitais já não se portam mais como um vendedor de spot. E no interior, infelizmente, ainda tem muito vendedor de spot. Sabe como que os vendedores, os assistentes comerciais ou os representantes de novos negócios das grandes emissoras já se portam? Eles se portam como especialista de marketing, especialista de comunicação. E ali eles não estão falando somente de spot, citação, testemunhal, flash ao vivo. Não. Eles literalmente dão uma consultoria completa sobre a comunicação. E eles conseguem, inclusive, falar sobre Google Ads, sobre mídia programática, OTT e Social Ads, ou seja, qualquer plataforma. E o cara consegue te auxiliar a trazer a campanha aqui para dentro do rádio em um formato diferente. Sexto passo, parcerias digitais. É necessário ter um equilíbrio entre a automação e o fator humano. É uma característica essencial do rádio. Mas, reforço, já tem rádio nos Estados Unidos que já estão operando 100% por inteligência artificial. Atender o ouvinte, colocar o ouvinte no ao vivo, fazer a programação musical, fazer a programação comercial, todo o OPEC, tudo isso automático por meio de inteligência artificial. Essa rádio tem audiência? Sim. É a número 1? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque ainda tem muito a se desenvolver nesse contexto. Mas monetiza. Né? Então, se a sua emissora quer monetizar cada vez mais, isso é importante. E 83% dos anunciantes locais, eles veem esses representantes comerciais como consultores. Então, não faz sentido algum o comercial da sua emissora continuar se portando da mesma forma tradicional, vendendo e oferecendo spot, vendendo e oferecendo citação, vendendo e oferecendo qualquer outro produtinho que tem dentro da rádio. E quando eu falo produtinho, eu não estou discriminando, rejeitando. Não, não é isso. É que, infelizmente, já é uma realidade. Ou, felizmente, já é uma realidade que está sendo muito bem aproveitada por várias emissoras, onde os representantes comerciais eles passam a ser consultores de marketing, consultor de comunicação. O vendedor ele precisa saber comercializar mix de mídia, apresentar novas soluções. E, inclusive, 82% das emissoras já convertem anunciantes digital em compradores de rádio tradicional nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, parece que a gente está na contramão disso, né? A gente fica tentando converter o anunciante do dial para o digital. E lá nos Estados Unidos já é o contrário. O anunciante que está no digital, eles conseguem pegar 82% disso e jogar para dentro do dial. Olha que legal. Olha que métrica importante, que inclusive já poderia ser um conceito dentro da sua rádio. Saber explorar o canal digital e trazer do canal digital novos anunciantes para o dial. O rádio, aqui no Brasil, precisa se adaptar e se integrar com cada vez mais e mais ferramentas, com mais e mais plataformas. Chegar nessa marca de 11 bilhões de reais faturados até 2030, lá nos Estados Unidos, tem sim uma estratégia. Não é um número aleatório. Não foi simplesmente assim, e aí? Quanto que a gente pode faturar até 2030? Não, não foi isso. Foi baseado em dados, em estatística, baseado no crescimento do mercado digital que já vem acontecendo nos últimos 5 anos no mercado americano. Então, essa projeção de crescimento não é um achismo. Se tudo continuar no mesmo formato que vem ao longo dos últimos 5 anos, nos próximos 5 a gente vai chegar nesses 11 bilhões de dólares faturados. Sua emissora está preparada para esse momento do digital? Precisa de estratégia,
precisa de equipe preparada, precisa de inovação, precisa de ferramenta, precisa de dados reais, precisa de auditoria, precisa de saber exatamente se a campanha está indo para o ar ou não, se está veiculando ou não, se está seguindo exatamente o contrato ou não. A Connect Mix, ela esteve e sempre estará ao seu lado. Contem conosco por todo esse momento desafiador que o rádio vem passando, não somente no Brasil, mas como no mundo. E a boa notícia é que o mercado vem crescendo. Mas ele vem crescendo principalmente por conta das emissoras que estão entendendo um novo formato de... Eu não vou dizer um novo formato de se comunicar, mas novos formatos de distribuir a comunicação que sempre foi feita. Gente, o futuro, ele é digital. O digital não é uma tendência, é uma realidade desde os anos 2000 aqui no Brasil. O computador chegou aqui no Brasil e começou a ser utilizado na década de 90. Dos anos 2000 para cá, a gente teve um boom gigantesco. A internet já é algo acessível, pelo menos ao longo desses últimos 15 anos, já começou a ser acessível. Sim, tem cidades, tem regiões que ainda não têm internet, eu sei disso. Mas as grandes empresas de tecnologia, elas, para funcionar, para crescer o seu mercado, sabe o que elas estão fazendo? Num futuro muito breve, a internet ela será de graça para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. De graça. De graça. Isso pode levar 10, 15 anos, mas isso vai chegar. A internet ainda será de graça. Inclusive, em grandes centros urbanos, em locais públicos, a internet já é de graça. E por quê? Porque a atenção é o maior ativo. E quando se tem pessoas conectadas, a gente consegue mensurar essa atenção. A gente consegue mapear essa intenção e essa atenção. E, consecutivamente, mais dados para a sua emissora. Muito obrigado à presença de todos. Tenham um excelente dia, uma excelente programação. Quinta-feira que vem, não vou prometer, mas estamos aqui preparando uma participação especial para vocês dentro do nosso Connect Rádio. Se tudo der certo, semana que vem a gente vai trazer não só um mega, super, hiper conteúdo aqui para vocês, mas uma análise de toda essa transformação que está acontecendo no mercado rádio aqui no Brasil. Então, te encontro semana que vem, quinta-feira, 10 horas da manhã, ao vivo aqui com a gente no Connect Rádio. Obrigado a todos e bora faturar!